Bora então conversar com ele, abrindo as portas aí do consultório para que você abra o seu coração, fique à vontade para mandar mensagem no WhatsApp da Verdinha. Não precisa assinar, como eu disse, só você dizer aí qualquer coisa que esteja lhe afligindo, que você precisa da palavra de um profissional. Doutor Adalberto, bom dia para o senhor, boa segunda. Bom dia, Daniel de Lavor. Bom dia, ouvintes da Verdinha. Bom dia, Nordeste. Bora então abrir as portas aqui para os nossos ouvintes, doutor Adalberto, porque chegam mensagens para o senhor, né, para falar aqui de muitas coisas, e uma das mensagens que a gente recebe, que é da nossa ouvinte que não vai ser identificada, ela pede sigilo da identificação dela, que ela fala que percebe um comportamento no marido um tanto quanto narcisista. E ela disse que tem muita dificuldade até de se relacionar e de lidar com ele. E ela pergunta o que o senhor pode falar sobre pessoas narcisistas. Ela diz que foi percebendo, de acordo com as conversas que a gente vem tendo, as falas que o senhor traz aqui no Bom Dia Nordeste, ela foi identificando o perfil e disse que, de acordo com o que ela viu, que ouviu, é uma pessoa narcisista. Como é que a gente pode identificar ainda, doutor Adalberto? A primeira coisa que eu diria: evite trabalhar com essa noção de etiquetas. Meu marido ou minha esposa é assim, esse filho é psicótico, aquele é esquizofrênico. Porque quando você bota uma etiqueta, você mascara o ser humano que está lá sofrendo, pedindo talvez ajuda ou esperando alguma mão estendida. Então, procure compreender melhor do que classificá-lo, né? Classificá-lo só vai distanciar você dele. Se ele é uma pessoa narcisista, o narcisista é aquele que só tem olhos para si. Ele é muito individualista, ele é muito egoísta. Ele só ama ele mesmo. Então ele só tem olhos para si, né? Então, se você convive há tantos anos com uma criatura assim, procure fazer ele sair um pouco dessa bolha onde ele está prisioneiro, e também ele sofre por conta dessa situação, né? Talvez chamando a atenção, conversando mais, vendo qual é o ponto fraco, quais são os interesses dele, para puxar uma conversa, mas como quem quer acolher, compreender e ajudar, e não como quem quer classificar, julgar ou dar um diagnóstico, que isso só vai distanciar você dele. Tem uma pergunta aqui para o senhor, que aí a pessoa pergunta assim: bom dia, doutor Adalberto. Por que existem pessoas que vieram ao mundo para não serem pai e mãe dos seus filhos? E também tem aqueles que acabam envelhecendo sem nunca se casarem. É mais uma reflexão por pessoas que muita gente opta, né, doutor, para não ter filho. Para a gente compreender um pouco esses comportamentos, é importante a gente dar uma olhada nas gerações anteriores, né? Que às vezes uma geração vem compensar ou consertar ou tende a repetir o que aconteceu na geração anterior dela, seja na relação dela com os pais ou dos pais delas com os avós. Então, quando diz não nasceu para ser pai, não nasceu para ser mãe, houve um tempo em que todo homem tinha que ser pai, tinha que casar e ser pai, toda mulher tinha que casar e ser mãe. Hoje não existe mais essa obrigação, nem esse dever. Tem pessoas, por exemplo, eu conheço famílias onde a avó teve, vamos dizer, 15, 18 filhos, né? Ou a mãe teve 12 a 15 filhos. Aí os netos ou os filhos dizem: eu só vou ter um ou dois. Já é um passo na medida em que, naquele tempo, as pessoas, os pais, as mães, não tinham o domínio da escolha. Elas não podiam dizer: eu quero isso, eu quero aquilo, eu não quero, só quero ter tanto. Porque havia toda uma cultura de fazer elas. Eu me lembro quando minha mãe dizia, quando ela foi casar, quando ela foi fazer a confissão do casamento, o padre disse: olhe, nunca evite filho, porque é Deus que manda. Então, mamãe teve 11, 12, né? Quer dizer, se muitas mulheres, ao ouvir isso naquela época, no confessionário, que você não planeje nada, que você deixe acontecer, essas mulheres, na realidade, elas não escolhiam. Às vezes até o casamento era imposto, era o pai que escolhia o casamento. Então hoje é uma nova realidade. Sobretudo as mulheres estão podendo dizer: eu não quero ter filhos, ou os homens também: eu não quero ser pai,
eu não quero isso, eu estou limitando aquilo. O que já é um passo no sentido da consciência, onde cada um é dono um pouco, é sujeito, a gente não deixa de ser eco da voz dos outros para ter voz própria, para poder escolher, dizer eu quero isso, eu não quero aquilo. Mas isso foi um grande salto de consciência e cidadania que nós conquistamos essa geração, mas no passado não era tanto assim. Então nem todo mundo, talvez essa pessoa que não queira ser pai, porque a experiência que ela teve com o pai dela não foi tão boa, né? Ou o pai dela teve com o pai dele. Então tem um pouco disso. Para a gente entender melhor, se a gente incluir 2 ou 3 gerações, a gente vai entendendo o movimento que vai numa direção ou noutra. Agora eu vou para uma pergunta, doutor, de áudio, tá? Então vamos escutar. A pessoa não se identificou. Bom dia, doutor. O que eu queria perguntar, eu queria hoje, na verdade, a gente está num impasse imenso. Minha família é muito unida e houve um problema há um mês passado, uns 2 meses atrás, e esse problema tá fazendo o desligamento da família. E eu não tenho nada a ver com isso, tá? Se a minha irmã, ela brigou com a cunhada, né? E a cunhada dela também é muito ligada a gente. E a mamãe vai fazer aniversário. E as minhas irmãs ficaram com raiva, porque, por motivos, ela foi à casa dela, chegou lá, ela não tinha espaço para ela entrar, ela disse que não dava para acolher agora, porque tinha muita gente, era apartamento e tal, e ela estava no elevador e daí foi embora. Por conta dessas coisas, teve outro problema, e aí, para resumir, a gente vai fazer o aniversário da minha mãe, né? E ontem teve o aniversário da minha tia, ela foi sozinha, não ficou na mesma mesa que a gente. E eu estou em dúvida, será que eu convido ela para minha mãe? Se ela fez isso no aniversário da minha tia, não ficou na mesa da gente, nem nada. Imagine se for no aniversário da minha própria mãe, se ela irá ou não, ou se eu convido ou não, ou vai ficar um constrangimento muito pesado o clima, que é que eu faço. É delicado, né, doutor Adalberto? O que o senhor pode dizer aí para essa pessoa? Olha, convidar é sempre bom a gente convidar. Quem convida abre uma porta, abre uma janela. Se ela está se sentindo excluída, é a ela que vai tomar a posição de dizer sim ou não. Se ela imagina que vocês não querem mais bem a ela, se vocês imaginam, ela imagina, eles querem a minha distância, na hora que você convida e faz um convite dizendo nós gostaríamos muito que você estivesse presente, ela pode repensar essa imagem que ela teve dessa leitura que ela fez de um não que ela recebeu. Porque quem é amigo compreende, né? A amizade, ela pressupõe alguns nãos. Me desculpe, mas hoje eu não posso. Se o outro acha que sempre quando ele bate na porta todos abrem, é uma ilusão dele, o equívoco é dele. Ele é quem tem que aprender com a vida que nem sempre as pessoas estão disponíveis para dar respostas às minhas necessidades. Tem aquelas muito amigas, né? Tem aquelas outras que já faz dar a ideia de que não quer conversa, mas tem aquelas que dizem, olha, a casa está cheia, não vai dar para você ficar. É claro que a outra vai se sentir, bateu a porta na minha cara, será que eu sou tão má assim? Será que eu sou tão aqui? E o tempo é o melhor conselheiro. Eu acho que convide, mantenha o seu coração aberto. Essa dor é dela, não é sua. Não assuma a dor que não é sua, porque você não vai ajudar ela a amadurecer. Talvez ela precise até se afastar um tempo para se dar conta, a partir de outros momentos, que vocês também sempre mantiveram portas abertas. Que às vezes nessa hora a pessoa fica assim, mas aí ela vai pensando e vai vir, não, mas outras vezes eles acolheram tão bem, ou agora me convidaram de novo, etc e tal. Então eu acho que mantenha-se o seu comportamento, a sua atitude de manter as portas abertas. Se ela não vier, o problema será dela. Claro que você vai ficar triste, mas não entristeça só por você. Deixa a parte dela para ela amadurecer. Engraçado, né, doutor Adalberto, quando uma pessoa como essa ouvinte fez essa pergunta, às vezes, na vida, a gente acaba assumindo pesos que não são nossos, né? Exatamente. E não dá para... Porque não é o acontecimento que traumatiza.
é a leitura que eu faço, o sentido que eu dou. Vamos dizer, se ela, quando era criança, que ela corria para o colo da mãe, a mãe dizia, não, agora eu não posso, eu estou ocupado, e ela guardou os sentimentos de que cada vez que eu peço colo, a minha mãe não me dá, alguns anos depois, na hora que ela disse, eu vou lá para a casa da fulana, chega lá, aí diz, olha, a casa está cheia, nós não temos como. Será que ela está olhando para o problema de hoje? Ou ela está despertando a memória de rejeição da relação que ela tinha com a mãe ou com a avó, ou com alguém da família que ela amava muito? Então, nessas horas, o passado se mistura com o presente. E a gente precisa separar as coisas, né? A minha relação do passado é uma, a relação do presente é outra. E quando a gente... Tem um outro ouvinte aqui também que não está se identificando. E ele pergunta, doutor Adalberto, e quando a gente precisa resolver uma questão do passado que até hoje não foi resolvida, essa pessoa está dizendo que eu não falo com o meu tio e nem com o meu pai. E a família do meu pai como um todo é bem afastada de mim, por uma questão que eu tive com ele. Como resolver? Olha, a gente não conserta o passado voltando para o cenário passado. Se você teve um conflito quando você era criança, não é? Com aquela pessoa, vamos dizer, você não acolheu quem você devia ter acolhido, você foi um pouco egoísta, você foi um pouco individualista, e hoje você se dá conta. Primeiro, a gente sempre se sente idiota quando olha o passado com a visão de presente. E naquele tempo você tinha as suas razões para dizer sim ou para dizer não. Hoje são outras. O que é que eu posso fazer com a experiência do passado? Não é voltar para lá para resolver. É tirar um aprendizado e dizer, talvez o meu erro naquele tempo foi que eu não pensei, a minha resposta foi muito rápida, eu não me dei tempo, ou a minha resposta foi muito rude, a minha atitude foi muito grosseira, mas é porque eu estava vivendo algo assim. Aprenda o que você errou no passado e conserte no presente com outras pessoas e outras relações. Porque a nossa vida, todos nós cometemos erros, cometemos falhas, escorregamos, somos seres humanos. Por isso que a gente tem que perdoar, se perdoar, reconhecer. Naquela época eu era muito imaturo, mas agora seria diferente. Então, se você muda, o outro muda. De repente, o relacionamento que hoje você precisa ter com ele não é daquela pessoa de 10, 20 anos atrás. Agora é diferente. Agora você vai, de uma certa forma, conversar com ele usando o aprendizado do passado e não querendo consertar, justificando isso, justificando aquilo. Perfeito. Vou para colocar mais um áudio, tá? De ouvinte que não se identificou. Olha, há 2 anos eu entrei no processo depressivo, na verdade 2 anos e 7 meses. 7 meses eu sustentei e trabalhava dando aula na universidade, que eu prefiro não identificar. Certo. Sou professora há 30 anos nessa universidade pública. Tirei licença por 2 anos e tomei por 2 anos estalopram e quetiapina. A princípio eu desmaiei, senti dores no estômago, o médico chegou a passar 40 miligramas, eu depois vi que é 20, na verdade, o máximo. Mas eu tirei, porque eu passava tão mal que eu tirei. Eu sou pós-doutor e entendo um pouquinho de pesquisa e penso, também sou autista e baixa visão. Enfim, no processo final eu estava com erupção de pele, dores musculares, inchaços nos pés. Tem um processo de anemia que deve estar relacionado. Tem um processo de crescimento e aumento do endométrio que deve estar relacionado. Irritabilidade, tumores nos braços e em partes íntimas, etc. Me fale, por favor, eu conheço muito bem o seu trabalho, assim como conhecia o seu trabalho na universidade há muito tempo, desde que eu fiz comunicação social na UFC, em 86, 90 ali. Por favor, me explique o que é esse processo alérgico e a que ele pode levar. Agradeço. Beleza. E aí, doutor? Primeira coisa que eu diria para você é que um sintoma que aparece na pele, nos pés, onde for, uma tristeza, não é sinal de fragilidade nem de doença.
o sintoma deve ser visto como um alerta para o estilo de vida que eu estou levando. Então, é uma mensagem do inconsciente que vem dizendo alguma coisa. Infelizmente, nós temos hoje uma psiquiatria e uma medicina que ela está lá para eliminar os sintomas. É remédio para se está triste para dar alegria, se está alegre demais para frear, se está com sono vai dormir, se está dormindo demais para acordar. E isso, claro que a medicação acalma um pouquinho, não é? Tira aquela dor, aquele mal-estar, mas ela não resolve o problema. Quando ele permanece, é naquele estilo da esfinx grega que dizia decifra-me ou devoro-te. Você deu alguns elementos aqui que são interessantes. Problemas na pele. A pele é o que liga o mundo interior com o mundo exterior, né? A pele nos fala de problemas relacionais entre eu e o meu ambiente onde eu estou. Quando aparecem esses problemas muito fortes na pele, que você faz todos os exames e não dá nada, e que resiste a tudo, geralmente são memórias, que aí era a pergunta que eu faria para a senhora, se você teve colo materno, quando a criança não foi tocada, acariciada pela mãe, não é culpa dela, porque as razões são muitas, talvez o trabalho, o excesso, aparecem problemas na pele que resistem a tratamentos e a diagnósticos. Então é algo que são memórias que faltam, que a pele está quase denunciando, que faltou o toque, o carinho, o acolhimento. Nessa situação, é muito bom, seriam a massagem anti-estresse. Claro que, às vezes, você não gosta e dói, porque como você não tem memória de carinho tocando, aquele toque é visto como uma agressão. Você faz e diz, mas está doendo, foi piorar. Mas faz parte do tratamento, né? Você falou da pele, a dor nos pés. Os pés nos fala de apoio, da posição onde eu estou, o local que eu ocupo. Você disse foi professora há muitos anos, dedicada, 30 anos trabalhando. Será que você não fez do seu trabalho um sacrifício? Esse sacro ofício virou um sacrifício, onde você foi baseada no dever, na obrigação, nunca faltou, muito dever. Quando a gente perde a capacidade de ter prazer, a vida perde o brilho. Aí vem uma espécie de tristeza, que não necessariamente é uma depressão. Às vezes é um desgosto, é um desânimo, que é a hora de ressignificar. Talvez de procurar mais um apoio terapêutico, psicoterapêutico, do que bioquímico. Porque a química vai interferir, não é? No nosso organismo, né? E quando aparece também muitas dores no corpo, né? Sobretudo a fibromialgia, nos falam das pessoas que perderam a capacidade de ter prazer. Então aí você vê que são vidas baseadas no dever, na obrigação, naquele regime antigo que nossa geração conheceu bem, né? Que a gente estava lá sempre para fazer as coisas, seguir como é para ser. Então, aproveite nessa época, agora ainda é tempo de você ressignificar através de uma terapia, de uma psicoterapia, de conversar, entender que mensagens são essas que vêm do seu inconsciente, que é para lhe alertar, para você fazer uma modificação. Mas isso você faz tomando consciência, não é pela química. A química tira a dor, mas até engana, porque se você tem uma fratura, você vai continuar andando sem dor, mas ela está machucando, porque ela está cortando, só que você não sente. Sim. Então fica esse convite para você participar. Às quintas-feiras, nós temos, lá no Projeto 4 Varas, o que minhas dores querem me dizer. Começa às 8 horas da manhã. Se a senhora quiser participar, ou qualquer pessoa pode vir lá no Projeto 4 Varas, começa às 7h30 para 8 horas, e deixa amanhã dedicada, aí você vem, você vai fazer uma dinâmica lá, depois eu vou conversar com vocês, e depois ainda pode fazer massagem. Procure compreender o que é que esses sintomas estão querendo lhe dizer, e não silenciar a base de remédio. Perfeito, doutor Adalberto. Olha, só respondendo aqui as perguntas que chegaram agora, a gente vai colocar na próxima semana, já estão guardadinhas para segunda-feira que vem a gente começar com as que não deram tempo para ser respondidas, tá?
Doutor Adalberto, até quinta-feira. Até quinta-feira. Um abraço. Um abraço.